uma palavra, aleluia, capítulo 4 de Apocalipse, e a palavra principal que nós vamos ler é o versículo 7. O versículo 7 é a palavra-chave do nosso ensinamento. A gente vai ler o versículo 7, aleluia, graças a Deus, aleluia, e nós vamos ler o versículo 7 e mais alguns capítulos para frente para nós entendermos. Mas nós vamos ler do capítulo 1, a gente vai ler do capítulo 1 até o versículo 7 e algum versículo para frente para nós poder compreender a palavra de Deus. Quem achou diz amém. Diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis que estava a porta, E depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouviu falar comigo, disse: E eis que um trono posto no céu, assentado sobre o trono. E o que estava assentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era a semelhança à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 vestidos de veste branca, tinha sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saía relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. Amém? Colocamos assim entre mãos. Aleluia. Glória a Deus. Pode bater as palmas bem alegre com Jesus. Senhor, merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo poder. Irmãos, em meio a esse texto do Apocalipse, a gente sabe que não é fácil nós entender o texto, algumas coisas. Para isso precisa nós se aprofundar em alguns estudos, alguns conhecimentos, mas eu vou trazer aqui um conhecimento básico da forma que a gente conhece. Por mais que a gente tenha estudo para nós poder entender, a gente não vai conhecer o mistério de Deus. A Bíblia diz que tem revelações que Deus não abre, que Deus não revela, né? Aleluia, mas tem revelações que Deus fala conosco, que o livro do Apocalipse é um livro de revelações, é um livro de novidade, é um livro que demonstra o final, aleluia, das últimas coisas. Fala sobre acontecimento, coisas que talvez nós não queira ouvir, nós não queira aprender, ou nós não queira nem saber do livro do Apocalipse, mas é um livro de revelações, onde nós temos que estudar, nós temos que aprofundar, nós temos que ter entendimento. Apocalipse é livro profético e livro simbólico, a qual nós temos que desvendar, aleluia, tentar entender o objetivo daquela palavra. E muitos outros livros da Bíblia também são livro profético e livro simbólico. Daniel é livro profético, Ezequiel livro profético, Apocalipse livro profético e simbólico também. E Daniel também é livro simbólico. Tem alguns pontos principais no livro de Apocalipse que é puxado em Daniel. Tem alguns livros de Daniel que é simbólico e é puxado para Ezequiel.
de algumas profecias, de algumas revelações, a qual nós temos que ver para que se abra as revelações, se abra aquilo que o Senhor quer se revelar. E aqui eu vejo uma das revelações a qual Deus se revelou, aleluia, para João, a qual Deus a mostrou para João. Não foi nem outra pessoa, foi João que contemplou as revelações e as visões de Deus, aleluia, aonde Deus passou para João as coisas que iriam acontecer, as coisas que vão acontecer, aleluia. E nós temos que entender que os acontecimentos da era de hoje, do tempo de hoje, aleluia, algumas profecias não estão abertas ainda, mas algumas profecias para os acontecimentos estão se cumprindo no livro do Apocalipse. Mesmo que Apocalipse seja um livro histórico, seja um livro de acontecimento, seja um livro que as coisas antes de chegar, de acontecer, mas também está se cumprindo as profecias de Apocalipse. Se nós pegar o livro do Apocalipse e nós estudar ele, a gente vai ver que a mesma profecia que Apocalipse tem no livro de Êxodo, os mesmos acontecimentos que houve naquela época, naquele tempo antigo, naqueles anos que o povo de Deus estava ali naquele Egito, ali naquele deserto, sofrendo pelas profecias, Apocalipse também tem. Aleluia! E muitas revelações Deus já tem se revelado para os acontecimentos atuais de hoje. Aleluia! E muitos acham que isso é normal, que os acontecimentos é algo da natureza. A própria natureza está demonstrando, aleluia, o poder de Deus. A própria natureza está se revelando o poder natural de Deus, aleluia. Glória a Deus que Ele é poderoso e que Ele é um Deus tremendo. A Bíblia menciona também que Deus não faz nada antes de revelar ao seu servo, mas tem revelações que Deus não abre, tem revelações que Deus não revela, tem revelações que Deus não fala, tem mistério que Deus não se revela, que Deus não mostra, e nós podemos quebrar a cabeça de ler a palavra de Deus. Se tiver alguma profecia na palavra de Deus, aleluia, e nós não entender, pode ter certeza, Deus não permite nós entender. Alguns pontos principais da Bíblia a gente entende: livro histórico, livro, aleluia, de histórico, livro que a gente entende da forma que a gente lê. São livros que a gente compreende, que a gente entende. Mas livro profético, livro simbólico é difícil. Não é fácil nós compreender. Mas aqui no livro do capítulo 4 está falando sobre a majestade e o poder imenso de Deus. Quando fala de Deus, está falando daquele que tem todo o poder, daquele que criou o céu, daquele que criou a terra, daquele que fez tudo, o Deus Salvador, o Jeová, aleluia, a qual a gente conhece, o Jeová a qual a gente busca, o Jeová a qual a gente clama. Deus é um Deus sério, Deus é um Deus poderoso, Deus é das coisas santas, santificada e purificada na presença de Deus. Nós podemos pensar que Deus é bonzinho, nós podemos pensar que Deus é bom hoje, pela oportunidade e o fôlego de vida que nós temos hoje, almejando dele. Mas se nós, aleluia, se aproximar do poder de Deus, a gente perece. Se nós se aproximar da presença de Deus, a gente perece. Sabe por que Jesus veio, aleluia, ao mundo para salvar a humanidade e dar uma chance de salvação para o homem? Porque se nós dependêssemos de Deus, Deus já tinha consumido o ser humano. Se nós dependêssemos de Deus, Deus já tinha consumido, aleluia, graças a Deus, o mundo atual de hoje, que está pior
de viver nesse mundo. Só resta nós esperar a volta de Jesus. Só resta nós esperar o Senhor voltar. Só resta nós esperar o Senhor vir tirar o seu povo que está chorando, que está padecendo, que está sofrendo aqui nessa terra. E João, então, ele viu uma porta no céu. Aleluia! E não é qualquer porta. Não foi uma porta qualquer que João enxergou e viu no céu, mas foi uma porta, aleluia, uma porta aberta, a qual era conhecida a porta das revelações. João, aqui no capítulo 4 de Apocalipse, ele viu essa porta e viu as revelações profundas de Deus. Se Deus se revelar, a profundeza das suas revelações na nossa vida, a gente não resiste. Do mistério que Deus tem, das revelações profundas que Deus tem de revelar. Por isso que Deus pegou o livro de Apocalipse, para nós entender em parte simbólica, para nós poder entender o mistério de Deus de uma forma que nós venha a compreender. E João viu essa porta das revelações aberta, a qual Deus começou a passar a João, a qual Deus começou a falar com João. E a primeira voz que saiu daquela porta era a voz de trombeta. Aleluia! Ouvi falar sobre aqui. A primeira voz que João ouviu não foi a voz de um anjo, não foi a voz de um ancião, não foi a voz desses seres viventes, mas foi a voz de Deus. A primeira voz que João ouviu foi a voz de Deus, a voz do Todo-Poderoso. E a voz de Deus, como menciona a Bíblia, estremece o céu, estremece a terra. A Bíblia diz que a voz de Deus é labareda de fogo. A voz de Deus estremece tudo, porque é o Criador falando. Aleluia! E João viu, aleluia, viu o mistério de Deus, aleluia, aqui no livro de Apocalipse. Vem ver, depois dessas coisas devem acontecer os mistérios que João estava enxergando no céu, o mistério que João viu, a grandeza que João viu, aleluia, é o que Deus tem revelado a ele. Sabe por que Paulo falou aquela palavra que Paulo mencionou? Aleluia, que os olhos não viu e não desceu ao coração do homem o que Deus tenha preparado. O homem não conhece o sobrenatural de Deus. E João disse: fui arrebatado em espírito, e eis que estava um trono, estava posto no céu, assentado sobre o trono, o que era semelhante à aparência, semelhante de pedras e jaspe, a não ser o próprio Salvador, o Senhor, o Todo-Poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o que tem poder, o resplendor da sua glória, a majestade da sua glória, tronos, aleluia, e semelhante à esmeralda, e ao redor do trono 24 tronos assentados, e 24 anciões vestidos de veste branca, tinham sobre a cabeça coroas de ouro, anciões assentados em sua volta, como tendo conhecimento, como tendo sabedoria, como tendo entendimento, com veste branca que representa a pureza, que representa a santidade, que representa a santificação. E diante do trono saía os trovões, vozes, aleluia, vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo.
as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia! 7 lâmpadas representando os 7 Espíritos de Deus, as 7 naturezas de Deus, as 7 atuação de Deus. Deus, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, está em todo lugar. Ele está em todo lugar, Ele é poderoso, Ele é o conhecedor, Ele conhece tudo. Os 7 lâmpadas representando os 7 Espíritos, sendo um Espírito só, falando a respeito da sua atuação, da forma que Ele atua, da forma que Ele age, da forma que Ele trabalha, da forma que Ele faz. 7 Espíritos que representa um Espírito só, mas a atuação do Senhor é de forma diferente. Deus atua aqui de um jeito, Deus atua lá de outro jeito, Deus age na minha vida de uma forma, Deus age na tua de uma forma. O agir e o trabalhar do Espírito Santo é diferente. Em um Espírito, em uma presença, em um onipotente, Ele trabalha, aleluia, de forma diferente. O mar de vidro representando, aleluia, o invisível de Deus, representando a natureza de Deus, o poder de Deus, aleluia. E no todo 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. 4 animais cheios de olhos que representa a visão de Deus. Esses animais, 4 animais, representam o poder celestial de Deus. Aleluia! Esses animais cheios de olhos representam o poder de Deus, os olhos de Deus, a visão de Deus em todo lugar. E nada escapa diante dos olhos de Deus, porque é a visão de Deus em todo lugar. Deus enxerga o oculto e o escondido. O Senhor enxerga tudo. Esses anciãos representam, aleluia, a presença de Deus, representa a grandeza de Deus e o poder de Deus. Aleluia, cheio de olhos por diante e por trás, em todo canto Deus enxerga, em todo ângulo Deus vê. O mundo Deus enxerga, Deus enxerga tudo, Deus veja tudo. Davi mencionou no Salmo 139: para onde irei eu? Não tem como o homem fugir da presença de Deus, não tem como o homem fugir diante da presença do Senhor. Por mais que o homem pode fugir, por mais que o homem ele se desespera, ele se esconde, Deus enxerga ele, Deus veja ele. Não adianta o homem querer dizer que morreu, que acabou, porque Deus vai fazer até a pessoa que morreu se prestar conta diante da presença desse Deus. Tu vê? Não tem como. Não tem forma de querer se esconder de Deus achando que morreu, acabou, porque não acabou. A pessoa tem que se prostrar diante de Deus e reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus, a sua grandeza e a sua glória. É o poder do Senhor. Deus está olhando para todos. Deus está enxergando tudo, Deus está vendo tudo, aleluia, e nada fica escondido, nada se esconde diante da presença desse Deus. Amém? Bate palmas, aleluia. Esse ser que nós enxerguemos, esse ser que João viu, era o poder, a grandeza de Deus. E o primeiro era semelhante a um leão. João viu esse ser semelhante a um leão, 4 lados, seu rosto por 4 lados, e cada lado um animal que tinha um significado. Cada lado do seu rosto, desse ser que era a grandeza de Deus e o poder de Deus, o homem enxergou um leão. Que o leão ele tem um significado
significado muito grande. O leão, espiritualmente, ele tem, aleluia, algo. Um leão representa a lealdade, representa a majestade. E João estava enxergando esse ser como um Deus de glória, um Deus de majestade, a lealdade desse Deus, o poder desse Deus que ele tem a se manifestar. Semelhante ao leão, lealdade, aquele que se manifesta como o leão da tribo de Judá. Aleluia. A lealdade e a presença poderosa desse Deus. E o segundo animal, semelhante a um bezerro representando, posso dizer, um boi. Um bezerro representando um boi, que representa força, representa poder. Aleluia. Então João está vendo um Deus leal, um Deus de majestade, e João está enxergando um Deus forte. Nosso Deus é forte, nosso Deus é poderoso, nosso Deus não perde batalha, não perde guerra, nosso Deus é forte, não perde uma luta, nosso Deus é tremendo, é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que entra na guerra e vence a batalha. E se nós estivermos ao lado desse Deus, nós temos a certeza, meu irmão, que Deus, Ele nos ajude e nós vencermos as batalhas da nossa vida. Aleluia. Há um bezerro. E o terceiro animal, o rosto como de homem. O rosto como homem. Então João está vendo uma lealdade desse Deus, está vendo o poder desse Deus. E João agora viu o rosto de homem, que representa a ciência, que representa a ciência, o conhecimento que o homem tem, e a ciência. Então João está vendo um Deus que tem conhecimento e tem ciência das coisas profundas para descobrir, para enxergar. Aleluia. Nosso Deus é um Deus, aleluia, da ciência, a qual se manifesta, a qual tem sabedoria. Aleluia. Então João está vendo que o nosso Deus é um Deus leal, é um Deus forte, é um Deus de conhecimento, é um Deus poderoso, é um Deus tremendo. Aleluia, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Aleluia. A uma águia. Nós podemos pensar que a águia pode ser o que no livro de Isaías, o que escreve o Senhor, voarão como águia e não se cansarão. Não, Apocalipse não revela sobre isso, mas como semelhante a uma águia voando. A águia no livro do Apocalipse profeticamente representa a rapidez desse Deus, representa a forma que ele age, representa a forma que ele trabalha, representa a rapidez de ele fazer. O tempo para nós é tempo que demora a chegar, mas o tempo para Deus é um minuto. O trabalhar de Deus é em uma hora, o trabalhar de Deus é em um minuto. A gente enxerga esse Deus, um Deus rápido, um Deus que faz acontecer, um Deus que trabalha, um Deus que peleja, um Deus que sabe agir com rapidez, um Deus que faz acontecer na hora. Esse é o Deus que a gente serve, um Deus que é leal, um Deus poderoso, um Deus que tem ciência e sabedoria, um Deus que tem rapidez em trabalhar para o seu povo e para a sua igreja. É esse Deus que nós temos, é esse Deus que nós conhecemos, é esse Deus a qual nós
servimos, aleluia, a esse Deus. Bate palma e dá glória a Deus. A lealdade de Deus, aleluia. Voando, versículo 8. E o quarto animal tinha cada um respectivamente 6 asas ao derredor. Por dentro estavam cheios de olhos, e não descansa nem de dia nem de noite. Se aqui a majestade de Deus, o poder de Deus, se os serafins já não descansam de dia e de noite, imagina nós lá no céu. Se hoje o crente acha cansativo vir na igreja e ficar 1 hora no culto, alguns minutos, lá no céu não vai ter nem dia nem mais noite. Nós não vamos parar, nós vamos ficar lá dando glória, glória e glória ao Deus Todo-Poderoso. E eles não descansam, não tem como descansar diante da glória de Deus. Tu vê, 6 asas para poder prestar adoração diante do Senhor, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles diziam: Santo, Santo, dia e noite não tem. Não existe noite, não existe dia. Lá é adoração perante o Criador, o Todo-Poderoso, o Deus tremendo. E eu e você temos que adorar o nome desse Deus aqui, exaltar o nome desse Deus aqui, servir a esse Deus, honrar toda a glória e toda a majestade ao seu nome. Bate palma da glória a Deus. Aleluia. E o que era, e que é, e que é, e que há de vir. Aleluia. O que há de vir é esse Deus majestoso, esse Deus poderoso que há de vir, a qual ele vai vir com grande poder e com grande glória. O resplendor da sua glória, o poder da sua glória vai ser tão grande que Apocalipse revela dizendo que os homens vão tentar se esconder diante da presença de Deus. Sabia que Apocalipse revela que os homens vão querer se esconder da presença de Deus, não vão resistir à glória e o poder desse Deus. Eles vão chegar a dizer que o monte caia sobre nós. Aleluia, pela grandeza, o que há de vir, aleluia, glória a Deus, para o que há de vir. E o quarto, e quando os animais davam glória e honra às nações, honra e ações de graças aos que estavam assentados sobre o trono, no que vive para todo sempre, aleluia, daquele que vive para todo sempre, aleluia. Tu vê que até lá no céu, aleluia, para aquele que vive para todo sempre, para aquele que venceu a morte, para aquele que venceu o inferno, para aquele que venceu, aleluia, as diversidades aqui, eles se prostravam para adorar e agradecer para todo sempre. Aquele que vive, aquele que tem poder, que morreu mas ao terceiro dia ressuscitou para todo sempre. Aquele que morreu e não passou pela morte, porque a morte não venceu ele. Aleluia, ressuscitou para todo sempre. E 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado no trono e davam o que vive para todo sempre. Lançavam sua coroa diante do trono. Aleluia!
Coroa representa a vitória. Coroa para esses anciãos representa a vitória que alcançaram. Imagina a igreja do Senhor alcançar a vitória, alcançar a honra e chegar diante desse Deus, adorar esse Deus na beleza da sua santidade, e dizendo: digno é o Senhor de receber glórias e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas todas as criações, tudo que há, tudo que existe no mar, tudo que existe na terra, tudo que existe no céu, tudo que existe a natureza, aleluia, as árvores, aleluia, tudo, os peixes, baleia, tubarão, aleluia, tudo o que existe da criação adora o nome do Senhor. Que digno de honra é o Senhor. Toda a criação criada por Ele, aleluia, tem que glorificar a Ele, o Criador. Tem que criar, aleluia, tem que glorificar, exaltar o Criador, aquele que tem honra, aleluia, graças a Deus. Dá glória àquele que tem honra, dá glória àquele que venceu a morte, dá glória todos os dias da nossa vida. Nós já temos que se acordar dando glória, nós já temos que se acordar glorificando, aleluia, aquele que é todo poderoso, aquele que tudo criou. Deus colocou em nós um espírito vivo dentro de nós, para nós adorar a Ele. O nosso espírito necessita da sua presença, o nosso espírito precisa da existência de Deus, precisa da presença do Senhor na nossa vida, e é por isso que nós devemos dar glória e exaltar o nome dele para todo sempre. Bate palma, dá glória a Deus, aleluia. A majestade desse Deus, o poder desse Deus, a grandeza desse Deus, que Ele nos dá, que Ele nos demonstra que Ele é poderoso e que Ele tudo pode, que Ele tudo sabe, que Ele tudo conhece. A grandeza desse Deus, aleluia, poderoso, que tudo sabe, tudo conhece e tudo entende. Aleluia. Se você crê nesse Deus, pode ter certeza, Deus tem o melhor para você. Se você crê nesse Deus, pode ter certeza, Deus tem vitória para você em nome do Senhor. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos os ouvintes também que ouviram a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela possa ficar, aleluia, gravado em nosso coração. Deus é poderoso, não se esqueça, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é forte, Deus é majestoso na nossa vida. Amém? Irmãos, se põe de pé em nome de Jesus, que Deus abençoe em nome. Sei que já não dá mais para viver assim. Você já provou que o mundo é ruim, se deixou levar pelo seu coração. Faz tanto tempo que nada dá certo, sua vida está um grande deserto. Você foi enganado pela ilusão. Sem Deus, você é uma folha jogada ao vento. Deixe de
para a perdição. Sem Deus, você está caminhando no escuro. Por que seguir assim tão inseguro? Deixe Ele segurar em sua mão. Nada para oferecer. Quem abraça o mundo vai morrer. Por isso é melhor ficar com Jesus. O caminho largo tem boa aparência, mas você já provou a consequência. Só o caminho estreito ao céu conduz.